Chegou então Roque Santeiro. Roque Santeiro foi o bicho. Roque Santeiro, eu tive o prazer de estar bem próximo de Sai Guarabira na época que eles estavam compondo, os temas, né, cara? Então foi maravilhoso acompanhar aquelas encomendas do Mário Rocha, que era o Máriozinho Rocha, o produtor da trilha, né? E foi a primeira trilha que não teve versão internacional. Foram dois nacionais, de tão grande que foi o sucesso da trilha nacional. A trilha tinha o tema do Roque Santeiro, que era maravilhoso, mas não era abertura. A abertura era Moraes Moreira. Teve Dona, do Roupa Nova, que foi sucesso, custou até alguma insistência do Máriozinho em cima do Roupa Nova para que eles gravassem, porque a música tinha sido desclassificada do festival com Sai Guarabira, que também são de Sai Guarabira tiveram três temas nessa novela. E era desse formato híbrido, né? Esse formato de que você encomenda alguns temas para alguns compositores e algumas coisas você pega de outras gravadoras. Então, assim, depois finalmente da liberação pela censura, a Globo não perdeu tempo, chegando, né? Com um puta de um elenco, com essa trilha maravilhosa, que tinha também De Volta para o Aconchego, com a Elba Ramalho, que foi um sucessaço, né? Sucessaço. A segunda trilha também teve Vitoriosa, do Ivan Lins. Olha só, no número 2 tinha Vitoriosa, do Ivan Lins. Roque Santeiro é uma prova de que a teledramaturgia da Globo sabia o que fazia, ou seja, ela sempre acreditou na novela, tanto é que poderia ter desistido quando ela foi censurada e entrou no lugar dela Pecado Capital. Podia ter desistido, não, mas ela ficou ali, assim que liberou, entrou com a novela arrebentou, virou mania nacional gigantesca. A trilha do Mário Rocha é uma trilha certeira, muito, muito boa. Num determinado momento, ali por 1976, o João achou por bem ter um cast, ter um elenco, começou a contratar artistas. Por quê? Porque ele viu uma grande oportunidade naquilo. Era muito fácil conversar com os artistas e negociar com eles em bases bem baixas, eventualmente sem adiantamentos, prometendo uma coisa que ele cumpria, que era a promoção gigantesca que a Globo teria no entorno daquele disco do cara. De cara, e uma música sempre para novela, sempre tinha música dos artistas da Ação Livre em novelas. E ele tinha toda a TV Globo lá à disposição para trabalhar os artistas, ainda que a gente saiba, porque eu estava lá, eu via que existia uma má vontade dos produtores musicais dos programas de televisão de colocar Ação Livre. Incrível, né? Santo de casa não faz milagre. Mas, de qualquer maneira, tinha lá, se o João Araújo fizesse um memorando, eles botavam no Fantástico Musical da Fafá de Belém. E tinha, por exemplo, a Fafá, tinha o Jorge Ben, tinha a Rita Lee, tinha o Deixa Eu Te Amar, sucesso da GP, foi na Ação Livre. Ele fez 10 anos de glória, sem falar na Xuxa. A Xuxa era, enfim, fenômeno do fenômeno do fenômeno. Então o que aconteceu? Mas 10 anos depois ele começou a achar que aquilo começava a incomodar as majors, porque ele fez uma conta, o João fez uma conta e tirou os produtos chamados de proprietários. Aqueles produtos como, por exemplo, o disco da Xuxa. Ele não ia dar a Xuxa para ninguém, né? Claro que não. Mas, assim, os outros artistas que não eram derivados de programas da programação da TV Globo, ele começou a achar que ele estava se indispondo demais com as gravadoras, estava começando a crescer no market share, quer dizer, ia ter uma hora que a Ação Livre ia ficar em primeiro lugar, ia ficar uma saia justa, ela ia ter que começar a fazer trilhas só com seus artistas. Os artistas eram bons, mas eram insuficientes até em números de artistas para fazer uma trilha. Então ele começou a pesar os prós e os contras e chegou à conclusão que era melhor ele rifar o cast. Era melhor ele rifar o cast para sinalizar para o resto das gravadoras que ele estava ali, o interesse dele não era aquele. Ele também fez essa conta quando ele tirou os produtos da própria televisão, como o show da Xuxa. Ele descobriu que mais de 80% da receita da Ação Livre vinha desses licenciamentos, dessas faixas que eles pediam licenciamento às outras gravadoras. Então ele estava brincando ali com 80% Por que ele teria que brincar? Não faz sentido. Fora que dava um puta de um trabalho. Era um trabalho muito grande. Lidar com o artista não é fácil.
lidar com o artista requer energia, requer foco, requer paciência, enfim, coisas que nem todo mundo está afim de ter muito tempo na vida. Ele já estava 10 anos nessa brincadeira. Então ele começou a passar artista. Jorge Ben foi para a Warner, a Rita Lee foi para a EMI, o AGP foi para a Polygram na época, enfim, ele saiu distribuindo os artistas, ficou basicamente com a Xuxa. E vida que segue. Bom, então assim, dito isso, a gente vai pousar em 1987 em Mandala. Mandala é importante, foi o Max Pierre que produziu. Max Pierre, trabalhamos juntos há muito tempo, meu professor também. Então assim, a trilha foi muito interessante, porque é a trilha da deusa, né, da Rosana, do Amor e o Poder, que era uma versão. Mas acontece que o Dias Gomes não sabia, que era o autor ele não sabia que era uma versão. Então ele, quando ouviu, falou assim, é a música, é essa música. Eu quero essa música para abertura, mas depois ele soube que era a versão e contrapunha um pouco com alguma parte do ideário político do Dias Gomes ter uma versão. Então, mas vai ser o tema principal da Jocasta. E foi o tema principal e a música bombou mesmo, acabou virando um meio hino trash, né? Por causa de todos os exageros que tinham tudo a ver com a própria performance da Rosana e com a própria letra que o Cláudio Rabelo construiu lá, e sensacional. E foi uma trilha muito importante, e o Max fez uma coisa interessante ali, porque ele chamou o César Camargo Mariano para fazer fazer de certa forma o score, né? Fazer os incidentais, porque ele colocou o Mito, que acabou sendo o tema de abertura, e tinha uma outra canção, Uma Mulher, se não me engano, do César Camargo, onde o Léo Gandama participava, e que essas duas músicas acabaram entrando no disco que o Max viria a produzir, do César Camargo Mariano, na CBS. Então ficou tudo certo, e a novela foi bem, a trilha foi muito bem. O Max também esteve presente um ano depois, em 88, na Vale Tudo. A Vale Tudo é uma música, a Vale Tudo é uma novela bem importante. Era um momento da Constituinte, 1988, o Brasil bombando, recuperação de valores, de direitos, enfim, Ulisses Guimarães na proa do plenário, discursando lindamente, enfim, o Brasil num momento que parecia que ia, hein? Poxa, parecia que ia. Enfim, e Vale Tudo refletir um pouquinho isso, discutir um pouquinho a honestidade, se valia a pena ser honesto naquele país e tal. E aí, claro, veio o Brasil do Cazuza, que foi encomendada a gravação de Brasil para a Gal Costa. A Gal Costa fez naqueles moldes de aquarela do Brasil, né? Tem até uma certa citação no arranjo, que eu acho que foi do Lincoln, original, e a música ficou maravilhosa. E existe uma música também do Cazuza, que faz parte do meu show, que também bombou. E também tinha Isso Aqui O Que é a música do Ari Barroso, que o Caetano também gravou especialmente para a trilha, que ficou linda e tocava muito, era muito clipada com imagens do Rio, pô, muito lindo. A trilha foi muito bem sucedida, muito bem feita, muito bem construída. Depois de 1995, vale o registro do Rei do Gado. O Rei do Gado ali, a Tieta, em 1989, já tinha dado sinais da ascensão do sertanejo como uma espécie de mania nacional. Né? Porque ali naquele momento os Chitãozinho e Chororó já tinham arrebentado o Rancho Fundo, que é uma canção originalmente da era do rádio, que é do Lamartine Babo e do Ari Barroso, parceria nobilíssima, que os Chitãozinho e Chororó fizeram muito bonito, a gravação é muito bonita, adequaram para aquele ambiente de que a música fala mesmo de um caboclo, de um moreno, ela é bem interiorana, e os Chitãozinho e Chororó gravaram muito bem, soberbamente, e a música foi um sucesso e já anunciava uma certa ascensão a veia daquele repertório, que se refletiria em Zezé de Camargo e Luciano, em Leandro e Leonardo, que veio, na verdade, a explodir no Rei do Gado, que é uma trilha calcada mais nesse neo-sertanejo, que é o sertanejo romântico, vamos dizer assim. É amparada também um pouco no sertanejo clássico do Almir Sater com Sérgio Reis, porque eles faziam parte do elenco, uma dupla ascendente e tal, mas a trilha sonora do Rei do Gado vendeu 2,5 milhões, é isso? 2,5 milhões, é muito milhão, é uma vendagem muito grande para qualquer disco, foi a maior vendagem histórica
Pegou um momento que o Brasil, as classes C, D e E estão ascendendo por causa dos planos, plano real, todas as coisas que venham colocando dinheiro no bolso da base da sociedade, e ela começava a se manifestar em compras mesmo. E a televisão foi sensível a isso. A televisão foi sensível a isso, colocando um repertório condizente com aquele público que estava assistindo. Bom, podemos fazer algumas críticas, mas de qualquer maneira não se pode, porque a mídia não é feita para educar, quem educa é o Estado, né? Se o Estado não educa, a mídia educa, por tabela, sem intenção. Então ali começou o que redundaria hoje no que a gente chama de sertanejo universitário. Enfim, então assim, só para registrar, nessa trilha a gente tem Coração Sertanejo, que é uma boa canção, com o Chitãozinho e Chororó. A gente tem A Primeira Vista, do Chico César, uma boa gravação da Daniela Mercury. Tem Sem Medo de Ser Feliz, Zezé de Camargo e Luciano. Doce Mistério, de Leandro Leonardo. Vendeu muito e não podia dar outra, né? Com esse perfil de repertório bem sucedido, tanto na porção MPB quanto na porção sertaneja, só podia vender bem mesmo. Agora vale uma historinha. O primeiro disco de MPB ao vivo que eu fiz, eu tive a felicidade de fazer o disco do Caetano, o Prenda Minha, que é um disco gravado num ambiente que chamava-se ATL Hall, que era uma casa gigante, onde o público ficava bem separado. Os artistas às vezes se queixavam daquela casa, porque eles ficavam muito distantes do público, não sentiam muito a energia do público. E isso acabou por ser o que deu a prerrogativa da gente usar a música na novela, porque afinal de contas era uma faixa ao vivo, tinha público, né? Então assim, ninguém colocava música ao vivo em novela, a não ser que tivesse a ver com uma situação ou um personagem. Se não tivesse, não entrava. Eu não me lembro de uma música ao vivo ter entrado na novela. E foi o fato da gente ter gravado num lugar como aquele, ser uma faixa de voz e violão, que era sozinho do Peninha, que já havia sido sucesso com a Sandra de Sá e com o Tim Maia. O Caetano contava em palco a história, que ele vinha dirigindo, ele ligou o rádio e ouviu o Tim Maia cantando sozinho, e falou, pô, que música linda, maravilhosa. Aí ele dizia também, naquele tempo em que os locutores falavam os nomes dos autores das canções, Caetano sempre preciso. E aí ele disse, o locutor falou assim, de Peninha. Quando ele falou de Peninha, eu tenho que gravar isso. Aí ele colocou no show. E caramba, era muito bem sucedida no show, todo mundo amava, e o Máriozinho enlouqueceu com a música, que era o diretor musical no tempo desse tempo, colocou a música na novela, a gente foi pro estúdio e conseguiu secar tanto os microfones ambientes, que quando você grava um show ao vivo, você tem os microfones do palco, né, que captam os instrumentos e a voz do artista, e tem os microfones ambientes que você capta a reação da plateia. Então a gente conseguiu fazer uma remixagem que mutamos a plateia, e a plateia vazava pouco pelo microfone do Caetano, porque ela estava distante, justamente por causa da arquitetura, da geografia, vamos dizer assim, da casa. E isso possibilitou a música entrou na novela, e foi a primeira vez que o Caetano, a novela chamava-se Suave Veneno, de 1999, e foi a primeira vez que o Caetano vendeu 1 milhão de cópias. Eu brincava sempre que via o Caetano na companhia, quando encontrava com ele em outros projetos, falava assim, Caetano, sou pé de coelho, primeira vez que eu botei o meu nome num disco seu, você vendeu 1 milhão. Então o fato da TV Globo ter focado mais no popular, a partir do plano real, isso deu uma entortada nas trilhas. As trilhas que eram super bem balanceadas entre o sofisticado e o popular, começaram a entortar muito para o popular, até ficar praticamente insuportável. E hoje a gente não tem mais a novela como uma boa vitrine de diversidade, vamos dizer assim, tanto do sofisticado, do bem acabado, da dita música culta, como a música povão mesmo. Não tem mais esse balanceamento. A coisa está muito para o lado popular, e isso acabou precipitando quase que praticamente um término da linguagem da MPB. Isso é muito ruim, me lembra uma frase do Gilberto Braga. O Gilberto Braga, ao ser sondado por um produtor que queria colocar uma determinada música porque achava que aquela música tocaria mais fácil no rádio, ele falou assim, ué, não somos nós que temos que tocar a música que o rádio quer tocar, é o rádio que tem que tocar a música que nós tocamos na novela, não é mesmo? Concordo com o Gilberto Braga.